Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, dia 1º de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Passa de 600 o número de mortes por coronavírus no estado. 24 foram confirmadas só nas últimas horas. Segunda etapa do inquérito sorológico aponta que mais de 200 mil capixabas já tiveram um novo coronavírus. Governador Renato Casagrande fala de seu estado de saúde e da abertura de novos leitos no estado para enfrentar a pandemia. Técnicos de enfermagem fazem protesto por melhores salários e condições de trabalho. Shoppings da Grande Vitória voltam a abrir com rígido protocolo de prevenção à Covid-19. Aulas nas redes pública e particular permanecem suspensas até 30 de junho. Depois de Guarapari, Massa FM chega à Vitória. A rádio já é sucesso em vários estados do país. E tem ainda as notícias de outras regiões nesta segunda-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. Depois de uma semana sem fazer pronunciamentos, o governador Renato Casagrande falou hoje sobre como vem enfrentando a Covid-19. A boa notícia é que a primeira-dama teve alta do hospital. O governador também falou sobre a abertura de leitos aqui no estado e sobre a nova matriz de risco que aponta 12 cidades com risco alto de disseminação do novo coronavírus. Quero primeiro manifestar minha gratidão, meu agradecimento pelas orações, pela energia positiva que eu recebi nesses últimos dias devido ao contágio que eu tive do vírus da Covid-19, eu, minha esposa, também minha mãe. Então recebi muitas manifestações de carinho para fazer meu agradecimento. Eu ainda estou no ciclo do contágio, hoje é meu 11º dia. Graças a Deus, minha esposa já está em casa. Minha mãe ainda está internada, mas tenho muita certeza que Deus dará a ela a oportunidade de sair nos próximos dias do hospital. Nessas últimas horas, nós abrimos leitos de UTI, de enfermaria, para outras enfermidades no estado do Espírito Santo. Por exemplo, hoje teve início o funcionamento do Hospital dos Servidores. Os servidores que está atendendo a partir de hoje ortopedia. Então, 70 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI. Então, o Hospital dos Servidores está regulado agora pela Secretaria de Saúde. Né? Nós estamos com isso liberando, por exemplo, o Hospital Jaime, para que possa atender mais pacientes Covid. Também na semana passada a gente começou a regular a Clínica dos Acidentados de Vitória. Este hospital particular, nós assumimos a regulação dele e está atendendo clínicas médicas. Né? Outras necessidades, não Covid, também com 49 leitos de enfermaria e 9 leitos de UTI. Abrimos hoje também no Hospital Infantil de Cachoeiro 10 leitos de UTI. Para outras enfermidades. Só para a Covid nós já abrimos mais de 600 leitos de UTI. É uma ampliação extraordinária de leitos de UTI para que a gente possa dar assistência às pessoas que precisam do atendimento. Desde o primeiro momento, coloquei como prioridade, número 1, salvar vidas e, junto com isso, o atendimento às pessoas mais vulneráveis do estado do Espírito Santo, porque eu sempre disse que a crise afeta especialmente as pessoas mais pobres. Então, nós estamos num esforço gigantesco, vamos abrir mais leitos essa semana que vem, esforço gigantesco dentro do plano de convivência com a pandemia, né, no sentido de que a gente possa estabelecer um nível de convivência, mas esse nível de convivência ele está amarrado, naturalmente, ao nosso matriz de risco. Matriz de risco que passou a ter vigência no domingo, ontem, né, ou efetivamente na data de hoje, na segunda-feira, ela classificou 14 municípios como risco baixo. Vocês estão vendo que o número de municípios com risco baixo reduziu muito. Classificou 52 municípios de risco moderado. Né, município de risco baixo, por exemplo, o comércio pode funcionar de segunda a sábado, de 10 da manhã às 16 horas da tarde,
então de segunda a sábado, horário reduzido. Municípios de risco moderado, a partir desta semana, o comércio funcionará de segunda a sexta. Em 52 municípios do estado, então, no próximo sábado, nós não teremos atividades comerciais funcionando, na tentativa de a gente reduzir a interação, reduzir o grau de transmissão do vírus. Então, uma decisão que nós tomamos na semana passada, já estava em situação comum, e foi publicada no sábado, vigência a partir de ontem, domingo, primeiro dia da semana, e com efeito durante toda essa semana, 52 municípios de risco moderado, o comércio não funcionará aos sábados. E nós temos 12 municípios de risco alto, né, que vocês já sabem, região metropolitana e alguns municípios do interior, em que o comércio funciona de segunda a sexta, de forma alternada. Um dia um tipo de comércio, outro dia outro tipo de comércio. Então, essa classificação vai nos dando, nos deu até agora a chance da gente fazer uma gestão dentro do plano de convivência com a pandemia. Mas eu também tenho dito que só isso não tem sido suficiente, não tem dado o resultado que nós queremos, porque nós precisamos de uma interação menor. E a gente tem a colaboração de muita gente, mas não tem a colaboração de todas as pessoas. Bom, e como já era previsto, o estado passou das 600 mortes por Covid-19 no final de semana. Só nesta segunda foram notificadas 24 mortes. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi, que atualiza todos os números do painel Covid de hoje pra gente. Boa noite pra você, Álvaro. Boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal Álvaro. De casa. Qual o cenário que a gente tem hoje, Álvaro? Vou começar, Adriana, fazendo uma avaliação dos 2 meses atrás, né? Olha só, hoje dia 1º de junho, no dia 1º de abril, o Estado do Espírito Santo registrava os 100 primeiros casos de Covid-19 e no dia 1º de maio, o Estado do Espírito Santo registrava as 100 primeiras mortes pela doença. Hoje, vamos dar uma olhada então como é que está no panorama. O Estado tem 14.285 casos confirmados de Covid-19, 595 só nas últimas 24 horas. Vamos dar uma olhada no painel para saber por onde esses casos estão aqui no estado. Olha só, o município da Serra continua na frente com 2.636 casos, seguidos de Vila Velha, Vitória, Cariacica, depois Colatina, Viana, Cachoeira de Itapemirim. Vila Velha tem uma particularidade porque a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informou que conseguiu controlar desde a última sexta-feira a situação do surto de contágio pelo novo coronavírus em uma das instituições de longa permanência para idosos que funcionam regularmente lá no município. O surto, para quem não lembra, teve início em abril, quando 11 idosos testaram positivo e que 4 deles morreram. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, atualmente todos os idosos e também os frequentadores dessa instituição, né, estão assintomáticos. Uma boa notícia, pelo menos. Boa né? notícia. Boa notícia. Vamos continuar agora dando uma olhada, então? Número de mortos, 24 óbitos nas últimas 24 horas, 628 desde o início da pandemia. A gente, enfim, chegou a essa marca dos 600 mortos que já estavam previstos para acontecer nesse final de semana, realmente se concretizou. Vamos saber onde essas mortes estão espalhadas? Olha só, na Serra, 163 óbitos, em Vila Velha, 102, em Vitória, 100 óbitos, em Cariacica, 97 mortes. Depois tem Marataízes, Viana e Aracruz. Jardim Camburi ainda é o bairro que ainda tem o maior número de mortos, 13. Depois Vila Nova de Colares, na Serra, 11. Felrosa, na Serra, 10. Morada de Laranjeiras, também 10. Bairro das Laranjeiras, 9. José de Anchieta, 8. E Jardim Tropical, 7. Olha o tanto de bairro na Serra que aparece nas primeiras posições aqui. É impressionante, né? A gente observa que a Serra, como a gente tem comentado sempre isso, né, Álvaro, está bem espalhado, né? Sim, vem numa escalada bem acelerada. E só um parênteses, né? As praias da Serra ontem estavam lotadas. Sim. Infelizmente, as pessoas não estão levando a doença a sério, mesmo diante de números tão graves como esses que a gente tem apresentado aqui todos os dias. Vamos continuar dando uma olhada, então? Esse é o painel de isolamento social.
separei aqui do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, como eu lembro sempre, esses dados são referentes ao dia anterior, portanto, esses dados que eu falo hoje são de domingo. Como a gente pode ver aqui nessas linhas, né, olha só como ficou bem constante. Esses dias de pico no gráfico são domingos. Os outros dias da semana são com menos... São os dias da semana, as pessoas, né, obedecem menos isolamento. Mas olha só como quase não variou, assim, ficou bem numa margem bem parecida. Lembrando que o recomendado é 70%, a gente não chegou a atingir 70% em nenhum dia. Aqui os municípios que têm a maior média de obedecimento do isolamento social e aqui embaixo os menores. Vamos avaliar melhor agora pelo panorama. Próximo gráfico. Olha só, 55,13% do estado respeitou o isolamento social ontem. Alto Rio Novo foi o município que mais respeitou. Bom Jesus do Norte, o que menos respeitou e o que menos tem respeitado. Na Grande Vitória, Fundão, o município que mais respeitou, e Cariacica, também o que menos tem respeitado. Ninguém chegou a 70%, a não ser Alto Rio Novo e outros municípios do interior do estado. Leitos disponíveis, olha só, UTI, 82,44% das UTIs em todo o estado estão ocupados. Total de leitos aqui no estado que estão ocupados, 71,99%. Vou destacar agora a região metropolitana, porque a gente está bem próximo dos 91%, olha só, 90,45% de ocupação em leitos de UTI. Pois é, segundo o que o governador falou, né, Álvaro, quando chegasse a 91%, ele chegou a falar isso algumas vezes, né, Adriano, decretaria o lockdown. A gente não sabe se o governo vai manter esse posicionamento, mas falta aí muito pouco para isso. Hoje o governador voltou a reafirmar que não gosta dessa palavra, que tem tentado evitar o lockdown. Sim. Vamos ver quais serão as ações do governo daqui para frente. Mas desde semana passada a gente tem acompanhado aí um bate-cabeça do governo em relação ao lockdown, agora a liberação do shopping, enfim, vamos ver o reflexo disso ao longo dos próximos dias. Eu volto amanhã. Boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom, e o governo concluiu a segunda fase do inquérito sorológico realizado em moradores de 19 cidades. Segundo as projeções, mais de 200 mil capixabas já tiveram a Covid-19 e aumentou o número de pacientes assintomáticos. Os resultados do inquérito foram divulgados hoje pelo secretário de Saúde, Inésio Fernandes. A segunda etapa do inquérito sorológico aconteceu na semana passada. 4.644 testes rápidos foram aplicados em moradores de 19 municípios. Destes, 239 testaram positivo para a Covid-19. Então, dos casos positivos no estudo de prevalência, nós tivemos na primeira etapa 97 cidadãos positivos no teste sorológico realizado em domicílio e na segunda etapa 239 cidadãos positivos no teste domiciliar. Nós temos, então, uma prevalência reconhecida no primeiro ciclo do inquérito de 2,1% da população e que essa prevalência ela aumentou para 5,14% da população capixaba. Então, projetando em total, seria equivalente a 84.391 capixabas na primeira coleta do inquérito, aumentando para 206 mil pessoas afetadas que já tiveram contato com o vírus 15 dias após, apontando um crescimento muito exponencial da doença, um crescimento com uma alta taxa de transmissão no estado. O resultado do inquérito apontou um aumento dos casos do novo coronavírus na Serra e também em Vila Velha. O número de casos positivos por município, no estudo de prevalência, apontaram então aí o município de Serra com um crescimento quase 3 vezes maior do que o número de positivos da primeira etapa. O município de Vila Velha, um comportamento semelhante. Em Cariacica, também mais de 2 vezes maior do que na primeira etapa, com exceção do município de Vitória, que teve um crescimento menor no que diz respeito ao período anterior. O estudo mostrou ainda que os negros são a maioria dos infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. 39% dos pacientes tiveram como sintoma a tosse,
Já 37% perderam o olfato. 30% dos infectados não tiveram nenhum sintoma. A tosse, ela esteve presente em 39% dos pacientes, a perda da capacidade de sentir cheiro, e também alguns relacionam a perda da capacidade de sentir o sabor dos alimentos, em 37%. A fadiga e a febre em 31% e 28% dos pacientes. Nós tivemos quase 20% de assintomáticos na primeira etapa, onde aumentou, neste momento, o número de assintomáticos, apontando um relativo aumento, discreto aumento no número de casos leves e assintomáticos da doença no nosso estado. Uma terceira fase do inquérito vai acontecer entre 8 e 10 de junho e a quarta e última etapa entre 22 e 24 de junho. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou como o inquérito está ajudando o Estado a enfrentar a pandemia. A partir da taxa de transmissão da doença, é possível, de agora em diante, projetarmos com mais precisão. As projeções elas vêm sendo feitas a partir de modelos nacionais, modelos internacionais, e a partir de agora podemos utilizar o modelo do Espírito Santo para prever os casos que vão precisar de internação domiciliar, internação hospitalar, infelizmente também prever o número de óbitos que vão decorrer dessas internações, do agravamento dessas doenças. Isso tudo nos leva a conhecer o caminho que a pandemia vai percorrer pelo Espírito Santo, calculando, obviamente, quando são os momentos mais graves que nós vamos ter pela frente. Técnicos de enfermagem fizeram um protesto hoje em frente ao Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, que é referência no tratamento da Covid-19. Eles pediam melhores condições de trabalho. Desde o dia 26 de maio, os auxiliares técnicos em enfermagem estão em estado de greve por melhores salários e condições de trabalho. Eles reclamam da falta de equipamentos de proteção e denunciam o alto número de profissionais infectados pela Covid-19. Hoje pela manhã foi realizada uma assembleia e a categoria decidiu manter o estado de greve. Foi prorrogada até o dia 30 de junho a campanha de vacinação contra a gripe. O Espírito Santo foi o primeiro estado a atingir a meta do Ministério da Saúde, que era imunizar 90% do público-alvo. Já foram imunizados quase 1.100.000 pessoas. Mesmo com esses números, a SES ainda pede que gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e adultos de 55 a 59 anos que ainda não se vacinaram, que procurem uma unidade de saúde. A seguir aqui no link, shoppings da Grande Vitória reabrem depois de mais de 70 dias com as atividades suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus. E ainda, o governo decide que as aulas nas redes pública e privada continuam suspensas até o dia 30 de junho. A gente volta já. Depois de mais de 70 dias com as portas fechadas, os shoppings da Grande Vitória finalmente puderam voltar a funcionar nesta segunda-feira. Em horário reduzido, mas voltaram. E são muitas as regras para lojistas e consumidores. Para a reabertura, os shoppings estão seguindo regras rígidas de funcionamento que foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial no último sábado. Na Grande Vitória, são 7 shoppings que já estão autorizados a reabrir. Neste, que fica na capital, ao chegar, os funcionários tiveram a temperatura medida. O uso de máscara é obrigatório e o álcool em gel deve ser disponibilizado em diversos cantos do estabelecimento. Essas são apenas algumas das medidas exigidas pelo governo e acatadas pelos shoppings. Desde o fechamento, que foi 19 de março, já fazem mais de 70 dias, a gente começou a produzir um protocolo de segurança, já na primeira semana, e vem discutindo esse protocolo com o governo e com a área médica, tanto que a última versão que foi aprovada agora, ela tem todo o respaldo da área médica e chancelado pelo Hospital Sírio-Libanês. Então, assim, são mais de 50 itens, todos voltados para a segurança.
dos trabalhadores que estão vindo para cá, dos clientes que vão passar pelo mall. Então tem tudo com muita identificação, com muito álcool em gel. E toda essa questão de ar-condicionado também. Então, assim, esse protocolo, ele cria um grau de segurança importante, assim, cumprido pelos empreendimentos, para receber de novo os nossos clientes, claro, de forma moderada. O objetivo agora é suprir as necessidades que as pessoas estão tendo, compra, o que a gente tem visto aí pelo Brasil com as aberturas que estão acontecendo. O fluxo é muito baixo nos shoppings no começo, a conversão de venda é grande. Isso significa o quê? Que a pessoa está indo no empreendimento, comprando e indo embora. Nós vamos abrir sem lazer nenhum, né? Não tem cinema, não tem loja de criança. Para separar os clientes, aqui na praça de alimentação deste shopping, as cadeiras e mesas estão a uma distância de 2 metros. O espaço só pode funcionar de meio-dia às 4 da tarde. Depois desse horário, o local é isolado e as lojas só podem operar por delivery. Praça de alimentação com 50% da capacidade, os restaurantes também. Então, assim, está tudo muito bem equipado vis-à-vis o que foi combinado com o governo no protocolo que foi entregue. Os estabelecimentos só poderão funcionar de segunda a sexta e em horários determinados. A pressão dos empresários do setor foi um fator importante para a reabertura dos centros comerciais. A gente já estava vendo que 50% desses 30 mil, né, pessoas que fazem parte de trabalho de shopping já estavam com seus empregos comprometidos. Então, assim, se a gente continua fechado, assim, essa conta só piora, né? Então, esse é o fato mais importante. Fora os lojistas que têm o seu próprio negócio, vivem disso também, famílias afetadas, né? Estima-se que a perda de venda dessas lojas, com esses mais de 70 dias fechados, pode chegar a 1 bilhão, né? Mas é um número estimado ainda. Mas é isso, assim, a preocupação nossa é você conciliar a reabertura do comércio de shopping, principalmente porque o comércio de rua está aberto há mais de 20 dias, conciliando com a nossa preocupação com os colaboradores, os clientes dos lojistas. Então, eu acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio, né, nessa história toda, e a gente começa a operar hoje de forma muito cautelosa, né? Mesmo com o distanciamento social fora do ideal e a alta taxa de ocupação das UTIs, o governo do estado aposta na ampliação dos leitos para conseguir atender a demanda de atendimento. A todo tempo nós estamos monitorando a interatividade, isto é, a circulação de pessoas, e semanalmente entregando para a sociedade esse mapa de risco, classificando municípios com base tanto nessa interatividade, quanto no número de leitos ocupados, quanto a letalidade realmente da doença e o número de idosos. São os pilares aí para a formação do resultado de cada município. Então, semanalmente pode ser revisto, esperamos que não, que a população faça seu dever de casa para ter esse plano de convivência, realmente oportunizando a todos uma sobrevida aí, porque é penoso esse momento para todos. Então, a questão dos leitos, nesse tempo que o comércio ficou fechado ou semi-fechado, as lojas de rua funcionando de forma alternada em dias ímpares e pares, como continuam, o governo do estado investiu fortemente na ampliação dos leitos de UTI. Então, hoje nós temos 531 leitos. Já nos próximos dias teremos 700 leitos de UTI para todo o estado. Então, são passos que a gente vai dando na expectativa de que cada um faça a sua parte. O governo promova realmente a abertura de leitos, a sociedade só vá às ruas naquilo que é realmente necessário para a sua necessidade individual. O governo decidiu manter as aulas nas redes pública e particular aqui no estado suspensas até o dia 30 de junho. O objetivo é a manutenção do isolamento por causa da pandemia. A determinação vale para sistemas de ensino infantil, fundamental, médio e superior. Cursos de idiomas e informática, por exemplo, podem funcionar obedecendo a várias restrições. Mas não tem desculpa para não estudar. As aulas do programa escolar continuam na internet e na TV. É só sintonizar os canais 8.2, 8.3 e 8.4. E o site, você já sabe, simnoticias.com.br. Bom, em Colatina foi confirmada mais uma morte por Covid-19. Quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, infelizmente, Colatina confirmou mais uma morte, né? O 4º óbito pela Covid-19. Além disso, o município fechou o mês com mais de 300 casos confirmados. A vítima da Covid-19 desta vez foi uma mulher de 43 anos, moradora do bairro Bela Vista, parte alta da zona sul de Colatina. Ela era servidora pública municipal e começou a passar mal no dia 23 de maio. Com persistência de uma tosse, foi levada para atendimento médico e, a princípio, orientada a ficar em casa. Mas os sintomas de contaminação pelo novo coronavírus aumentaram. No dia 25 de maio, ela foi direcionada para o pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos e, no mesmo dia, internada na unidade estadual, referência no tratamento da doença em Colatina e região. Segundo informações de familiares, a paciente sofria de hipertensão arterial, uma das comorbidades que causa complicações para quem é acometido pela Covid-19. Foi tudo muito rápido e depois de 3 dias de internação, em 28 de maio, devido à falta de ar, ela precisou ser entubada. Na manhã deste último domingo, dia 31, a família foi informada da morte. A paciente de 43 anos deixa o companheiro, 3 filhos e netos. Ainda no domingo, através das redes sociais, a Secretaria de Saúde do município divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da mulher. No mesmo dia, também foi informado que Colatina termina o mês de maio com a marca de 326 contaminados. Só no domingo foram anunciados mais 16 casos positivos. Desses, nenhum precisou de internação hospitalar. O município colatinense tem 9 pacientes internados e, segundo a secretaria, 2 em estado mais grave. E as autoridades continuam alertando para que a população realmente coloque em prática as medidas de prevenção contra a proliferação do novo coronavírus, né? Evitar aí o contato, manter o distanciamento e, é claro, usar a máscara. E por falar em máscara, tem criminoso aproveitando a obrigatoriedade do uso da máscara para realizar crimes. É isso mesmo, hein? Na semana passada, mais precisamente na quinta e sexta-feira, a Polícia Militar registrou ocorrências de assaltos a ônibus do transporte coletivo urbano aqui em Colatina. O assaltante usava máscara em ambas as ações, mas isso não adiantou muito não, hein? No fim de semana, a PM prendeu o autor desses crimes. Foi um trabalho de muito empenho da Polícia Militar, que, de posse das imagens do circuito interno dos coletivos, passou a buscar informações localizando o autor dos crimes e, na casa, encontrou inclusive as roupas e boné que ele utilizou nos roubos. Esse vídeo foi feito pelos próprios PMs no momento da prisão. Segundo foi informado, o detido já é conhecido da polícia. Possui prisões no histórico criminal, inclusive relacionadas a outros crimes na cidade. Conforme consta nos boletins de registro de ocorrência, o primeiro assalto aconteceu na quinta-feira, dia 28, quando um cidadão magro, com boné e com máscara de proteção contra o coronavírus, entrou por volta das 9 horas da noite no ônibus no bairro Aeroporto 3 e logo anunciou o assalto. Na sexta-feira, dia 29, o mesmo indivíduo, também de boné preto e máscara de proteção, embarcou por volta das 18h45 no coletivo do bairro Santo Antônio e pouco tempo depois novamente anunciou o assalto. Depois de identificar o suspeito, o grupo Força Tática da Polícia Militar do 8º Batalhão, com sede em Colatina, realizou uma operação que prendeu o criminoso. Após detido pela PM, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina para as providências cabíveis. O comando do 8º Batalhão informou que, como já vinha acontecendo antes desses assaltos, a intensificação de fiscalização e ações de repressão a roubos em coletivos será mantida, visando dar segurança ao cidadão e também manter a integridade física dos trabalhadores, como também o patrimônio das empresas de transporte coletivo. E uma última informação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou por unanimidade a integração de comarcas do estado. E uma das novidades é a seguinte: a comarca do município de Marilândia será integrada à comarca aqui de Colatina e a comarca de Alto Rio Novo será integrada a Pancas. Segundo a assessoria do TJS, de acordo com o texto aprovado, o Espírito Santo passará a contar com 41 comarcas, ao invés das 69 que existia antes, gerando uma economia anual de mais de 12 milhões de reais.
Essas integrações vêm sendo muito criticadas por diversos advogados. Muitos temem que a comarca de Pancas, por exemplo, fique sobrecarregada. No ano passado, vários advogados, autoridades e lideranças políticas, além de membros da sociedade panquense, participaram de uma manifestação e cobraram que a comarca do município possa ter um juiz titular na primeira vara civil para acabar com a morosidade nos processos existentes. Na época, o manifesto também contou com as presenças do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Espírito Santo, José Carlos Risque Filho, além da presença do presidente da primeira subseção de Colatina, Cristiane Rossi Cassaro. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. Com vocês. Obrigado, Altemar. Um grave acidente deixou 2 pessoas mortas e outras 3 feridas em Aracruz, no norte do estado. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com Marcelo Fiorotti, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas, entre elas um bebê de 1 ano e meio em um acidente na BR-101 em Aracruz. A batida entre um automóvel e uma carreta foi na altura do quilômetro 185. As investigações sobre um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel Corolla na manhã deste domingo, que deixou vítimas feridas e 2 fatais no quilômetro 183 da BR-101, na localidade de Assombro, já foram iniciadas pela Delegacia da Polícia Civil de Aracruz. O automóvel Corolla com placas do município da Serra transportava 5 ocupantes e estava vindo da cidade mineira de Nanuque, retornando para a Grande Vitória. Foi quando houve uma colisão com um caminhão que seguia no sentido contrário. Uma criança de 1 ano e meio, uma adolescente e uma mulher foram retirados das ferragens e trazidos ao Hospital Geral de Linhares. Já outros 2 ocupantes que foram identificados como Rotielison Ferreira Caldeira, de 30 anos, e Gabriel Carvalho Menezes, de 25 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A liberação dos corpos foi feita pelo Serviço Médico Legal de Linhares. Dentro do carro foram encontrados cigarros de maconha. E agora a gente traz mais um giro de notícias com outros destaques policiais da nossa região. Um estabelecimento comercial localizado no centro de Linhares foi furtado na madrugada desta segunda-feira. Para entrar no local, os criminosos fizeram um buraco na parede. Gavetas foram quebradas e o caixa também foi aberto. O estabelecimento pertence ao presidente da Câmara de Linhares, Ricardo Bonomo, e já é a segunda vez que o local é alvo de criminosos neste ano. No início do ano, o local foi alvo de um incêndio. Um homem foi atropelado dentro de sua própria residência neste domingo. A vítima seria um cadeirante e teria tido sua casa invadida por uma motocicleta. A suspeita é de que o condutor estava sob o efeito de bebidas alcoólicas e teria perdido o controle do veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e, de acordo com informações, o cadeirante não se machucou, pois a cadeira o teria protegido. Já o motociclista ficou bastante ferido. A Praça Santo Rigoni, que fica localizada no bairro de Paranã, foi alvo de vandalismo 15 dias depois de ter sido reformada. Mesas de concreto, que também são utilizadas como tabuleiro para jogos, foram pichadas. O ato de degradação de patrimônio público se caracteriza como crime e as câmeras de vídeo monitoramento da região estão sendo analisadas para identificar o suspeito. Denúncias de vandalismo podem ser registradas através do telefone 153 da Guarda Municipal e 190 da Polícia Militar. 2 jovens foram presos neste final de semana no bairro Shell. A equipe da Força Tática fazia um patrulhamento quando avistaram 6 indivíduos em um beco. Ao verem as viaturas policiais, eles fugiram, mas 2 deles não conseguiram escapar. Trata-se de 2 adolescentes, um de 16 e um de 17 anos. Com eles foram encontradas 7 pedras de crack, um celular e R$130 em espécie. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês no estúdio. Ótima noite!
Obrigada, Marcelo, para você também. A seguir aqui no link, Rio Novo do Sul registra a primeira morte por Covid-19. E você vai ver ainda, hoje é dia de estreia aqui na Rede Sim, é Rádio Massa FM, que já é sucesso em vários estados do país. E agora também chega aqui em Vitória. O link volta já. Depois de um período de vários dias consecutivos com casos confirmados da Covid-19, o município de São Mateus não registrou nenhuma notificação neste final de semana. Quem tem os detalhes para a gente e fala também sobre a situação por lá é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo link Espírito Santo. É isso mesmo, final de semana sem registro de novos casos de coronavírus. O município de São Mateus fechou o domingo sem registro de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. O painel Covid-19 do governo do estado continuou inalterado de sábado para domingo, com a manutenção de 215 casos confirmados, o mesmo número registrado na sexta-feira. Neste domingo, não houve novo boletim da Vigilância Epidemiológica Municipal. O período de 48 horas sem registro de novos casos indica a ausência de novos resultados por causa do fim de semana. Dos 215 casos confirmados, 117 são de mulheres e 98 de homens. O município registra 2 óbitos com taxa de letalidade de 0,93% e 114 curados até o final de semana. O maior número de casos confirmados até o momento está nos bairros Guriri, seguido por Coab e Boa Vista. Mudando de assunto, um grave acidente deixou uma pessoa morta e 2 feridos na BR-101 aqui em São Mateus. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, na lateral da BR-101, na entrada da Avenida Brasil. Esta é a Avenida Brasil, mais conhecida aqui na cidade como Rua da Feira, no bairro Vila Nova. O Corpo de Bombeiros teve dificuldade em retirar das ferragens 2 sobreviventes. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e da Eco 101, a vítima fatal do acidente é Paulo Moraes Pereira, que chegava para montar sua barraca na feira, quando foi atropelado pelo Ford Focus, cujos ocupantes, um deles ferido, o condutor, tentou desviar de um caminhão que fazia uma manobra bem no meio da pista. E esta não foi a primeira vez que o fato acontece no mesmo local. Há uma semana, um outro acidente envolvendo 3 carros quase termina em tragédia. A feira fica localizada na rua lateral à pista, porém a movimentação é intensa de pedestres que circulam por lá, além de barracas que ficam às margens da BR, trazendo sérios riscos de acidente. Testemunhas falaram que no momento do acidente a movimentação ainda era pequena com a chegada de feirantes que montam as barracas. Mesmo assim, o susto foi grande com o impacto da batida. Os feridos foram retirados das ferragens com várias lesões e foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. E por hoje é só, Fabiano e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã. Até amanhã, Nariane. O município de Rio Novo do Sul registrou a primeira morte por coronavírus neste final de semana. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro conversar com o Samuel de Fraga, que tem as informações pra gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriano, e a todos que nos assistem. Olha, gente, o município de Rio Novo do Sul chegou a ficar pouco mais de uma semana sem registrar nenhum novo caso. Somente os já infectados e os curados. Agora voltou a contabilizar mais pessoas contaminadas pela Covid-19, elevando o número para 10. Essa vítima trata-se de uma mulher moradora do bairro São José, onde outros 3 casos de contaminação já foram registrados. Ela estava internada em um hospital de Vitória, onde tratava uma leucemia
leucemia e acabou contraindo o vírus dentro da unidade médica. Dos pacientes em Rio Novo do Sul, 6 são mulheres e 4 são homens, com idades entre 20 e 59 anos. Ao todo, o município tem 4 casos no centro, 4 casos no bairro São José e um óbito. Tem também um caso em Capim, Angola, e mais um caso em um bairro não informado. Já aqui em Cachoeiro, segundo o painel Covid-19 deste domingo, o número de confirmações está em 264, 12 óbitos e a taxa, gente, de letalidade subiu para 4,55%. O número de curados é de 134. Bom, e aqui em Cachoeiro está prevista a paralisação no transporte coletivo para esta terça-feira. E os motoristas da Aviação Flecha Branca, que é responsável pelo transporte coletivo dos ônibus que circulam pelos bairros aqui da cidade, irão parar a partir de 0 hora de hoje. A reivindicação é por salários e benefícios em atraso. O movimento se iniciou na última segunda-feira, quando os funcionários se concentraram em frente à empresa e nenhum ônibus saiu da garagem, deixando a cidade sem a maior parte do transporte coletivo. 3 meses de salário atrasado, FGTS, como eu disse, eu tenho 1 ano e 8 meses, nunca foi depositado, e também o nosso INSS nunca foi pago. Então, se a gente sofrer algum acidente, não tem nem como ficar encostado, porque nós não estamos registrados lá. E a gente viemos aqui para correr atrás dos nossos direitos. E nós não queremos prejudicar a empresa. Nós só queremos que ela cumpra com o papel dela, como a gente cumpre o nosso papel como colaboradores. Depois de um dia inteiro de muita negociação, os motoristas decidiram voltar a circular com os ônibus na parte da tarde. E a empresa teria até a última sexta-feira para dar uma solução aos trabalhadores, conforme ficou determinado em audiência de conciliação junto ao Ministério Público do Trabalho, Sindicato e Comissão dos Profissionais. Mas a proposta de cronograma de pagamento salarial feita pela empresa foi rejeitada. A empresa se comprometia, uma vez que o município iria antecipar a compra de vale transporte de 3 meses, de quitar a folha de pagamento do mês de maio até o 5º dia útil, que seria quinta-feira, dia 5, pagando a folha de pagamento, mas não deu nenhuma garantia que o salário dos funcionários estaria, a partir de agora, sendo pago dentro do prazo, conforme se diz a lei, que seria até o 5º dia útil, e nem deu também condições de rever todos os salários em atraso e uma forma de estar pagando esses salários em atraso e os benefícios. Na verdade, não teve proposta nenhuma, A proposta foi do pagamento do salário no mês de maio, que já é esperado, Mas em relação aos atrasados, a empresa não chegou com nenhum cronograma de pagamento. Ela simplesmente condicionou o pagamento do passe pela prefeitura, Sem nenhuma data prevista, sem nenhum parcelamento, nada. Simplesmente ela condicionou, quando a prefeitura pagasse, ela ia analisar como que ela ia fazer esse repasse aos trabalhadores. Uma reunião entre sindicato e a Novo Trans foi realizada hoje para que possa ser cumprida a circulação de 30% da frota, como estipulado por lei. O presidente do sindicato explicou o porquê de não ter tomado a frente da paralisação na última segunda-feira. Por o sindicato não ter iniciado a movimentação e ali não estava sendo respeitado os 30%, conforme a legislação mandava, então a gente não poderia assumir, porque uma vez que se fosse julgado ali aquela paralisação, aquela manifestação de forma ilegal, o sindicato poderia ser penalizado de uma coisa que ele não teve condições naquele momento de atender o que a lei de greve fala. Então, em momento nenhum, o sindicato não esteve presente. O sindicato esteve presente, tanto é que a partir das 14 horas o procurador da Justiça do Trabalho comunicou ao sindicato solicitando a presença do sindicato numa audiência de conciliação. Prontamente estivemos lá, junto com os trabalhadores. Dali para frente o sindicato assumiu o compromisso de estar junto com a categoria, tomando todas as providências para dar legalidade a essa movimentação. Infelizmente vai acontecer a paralisação, a greve a partir de terça-feira, conforme já comunicado, nós já sabemos, porque os trabalhadores eles querem pelo menos uma previsão da situação, Não dá para ficar sem uma data prevista, sem um cronograma de pagamento. Então a paralisação, a greve, ela vai continuar enquanto a empresa não se posicionar.
Bem, em nota, o consórcio Novo Trans informou que é importante lembrar que todas as cidades brasileiras com porte de cachoeiro estão enfrentando situações semelhantes devido ao desequilíbrio contratual e esclarece ainda que sempre esteve aberta ao diálogo para a construção de solução junto aos trabalhadores e representantes e que pessoas alheias às negociações vêm divulgando inverdades, prejudicando a busca para uma solução equilibrada. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui da nossa região. Eu volto amanhã com mais notícias do sul do estado. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã, hein? Obrigado, Samuel. Até amanhã. Bom, a partir de hoje, o Capixaba já tem a sua rádio preferida. Foi inaugurada nesta segunda-feira a Massa FM 91,9. Promoções e o melhor do sertanejo são as marcas da Massa FM. Em 5 segundos, entra no ar mais uma emissora da rede Massa FM. Vitória é a 5ª capital do país a receber uma emissora da Massa FM. Na capital e na região metropolitana, os capixabas podem sintonizar a Massa FM na frequência 91.9. Ao todo, são 43 rádios em 9 estados. O lançamento da Massa FM Vitória aconteceu ao meio-dia, direto de São Paulo. A partir de agora, essa rádio é sua. Massa FM Vitória, 91.9. Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito bem-vinda, Massa FM Vitória, 91.9. A Massa é uma emissora voltada ao público sertanejo, né? Próximo de 95% da programação é voltada ao público sertanejo. É uma rádio muito alegre, muito gostosa, muito para cima, com muita música. É um pouquinho de cada coisa, aquilo que realmente o ouvinte gosta, né? Então tem informação, tem música, prêmios de monte. Então se você gosta de ganhar prêmios, pode ligar 91.9 que vai ter muito prêmios na Massa FM. A Rede Massa tem como proprietário o apresentador Ratinho. Hoje à tarde, ele e o presidente do Grupo Sim, Rui Baromeu, bateram um papo e falaram sobre a parceria entre as redes. É uma alegria muito grande estar chegando com a Rede Massa aqui no estado do Espírito Santo, que dentro de em breve está atingindo a mais de 4 milhões de pessoas, formatando aí uma parceria espetacular com a empresa de credibilidade. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos os ouvintes. E já a partir da manhã, hoje acabou de me ligar aqui um patrocinador, que tem os 3 lojas mini preço, já começa sendo patrocinador desse programa aí. Já acabou de falar comigo aqui. Ei, maravilha! Além da emissora em Vitória, a Massa FM também está em Guarapari, na frequência 93.1. O locutor Beto Júnior fez um convite para os ouvintes. Vem pra Massa FM em Vitória, agora é muita alegria, muita promoção, muita descontração e claro que você vai ficar perto do seu artista preferido. A gente vai fazer de tudo para levar para você, no carro, em casa, no trabalho, alegria, promoção. 919-9182-0084, anota aí, já salva aí no seu WhatsApp. Esse é o canal para você se dar bem e ser feliz com a gente, tá bom? 919-9182-0084. A gente se vê em 91.9. Muito bacana, né? Que seja bem-vinda à Rádio Massa FM, né, Adriana? Muito bem-vinda. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.